Olá pessoal, eu vou falar sobre o livro dos Delitos e das Penas de Cesare Bonessana, o Marquês de Beccaria, conhecido como Cesare Beccaria. Ele viveu no século XVIII. O livro dos Delitos e das Penas nada mais é do que um manifesto do autor contra o sistema criminal da época. Ele viveu aquele movimento filosófico e humanitário no qual pertenciam Voltaire, Rousseau, Montesquieu e outros tantos, a fim de que a sociedade, através de mudanças, contestasse contra as instituições e a favor de melhorias, que fossem criadas novas leis. Beccaria era um crítico do sistema criminal da época, tendo em vista que as penas antigamente constituíam uma espécie de vingança coletiva. Então eu vou tentar analisar aqui alguns dos capítulos do livro dele. São 42 capítulos. O primeiro é a introdução, e aí eu vou analisar alguns, não vou conseguir analisar todos, mas eu acho que os principais eu consegui colocar. Deu 5 laudas. Vamos tentar dar uma resumida nelas aqui para não ficar muito extenso. Ele inicia se propondo a realizar uma análise dos pareceres dos jurisconsultos da época, mas ele analisou somente no âmbito criminal. Ele esclarece a importância da elaboração de novas leis e afirma que a função dessas e da ordem é de evitar injustiças e abusos dentro da sociedade. Para isso ele faz alguns questionamentos. Um deles: qual é a origem das penas e qual o fundamento do direito de punir? Outro questionamento: quais serão as punições aplicáveis aos diferentes crimes? Será que a pena de morte verdadeiramente útil, necessária, indispensável para a segurança e a boa ordem da sociedade? Serão justos os tormentos e as torturas? Conduzirão ao fim que as leis se propõem? Quais os melhores meios de prevenir os delitos? Serão as mesmas penas igualmente úteis em todos os tempos? Que influência exercem sobre os costumes? Então, todos esses pontos ele aborda no livro e a gente vai tentar desvendar alguns aqui. O capítulo 2, a origem das penas e o direito de punir. Segundo o autor, a lei e a moral política deve estar baseada em sentimentos indeléveis do coração. Ninguém faz graciosamente o sacrifício de uma parte de sua liberdade apenas visando o bem comum. Para ele, as leis foram condições que reuniram os homens, a princípio independentes e isolados sobre a superfície da terra. A reunião das pequenas parcelas de liberdade é o fundamento do direito de punir. Então, para ele, aqui a gente vê muito claramente a influência de Rousseau no livro de Beccaria. No livro do Rousseau, O Contrato Social, que o Rousseau fala que os homens eles abrem mão de uma parte da sua liberdade, de uma parcela de sua liberdade, em prol de algo melhor para a sociedade. Então, a gente vê aqui muito claramente, e durante o livro a gente vai ver assim que o Beccaria ele utiliza muito essa fala, o contrato social, que é esse contrato que para eles o homem assina implicitamente quando aceita viver em sociedade, né? A reunião dessas pequenas parcelas de liberdade é o fundamento do direito de punir. Então, para ele, quando o homem aceita viver em sociedade, ele está aceitando também ser punido se porventura ele vier a cometer algum delito. No capítulo 3, seria consequências desses princípios. Ele cita 3 consequências básicas. Assim. A primeira é que somente as leis penais podem indicar penas para cada delito, e o direito de estabelecê-las cabe ao legislador. Apenas o magistrado não pode aplicar pena que não seja prevista em lei. Seria injusto se o magistrado aplicasse algum tipo de pena, né? Também ele fala aqui que a segunda consequência, ele fala assim: o soberano, que representa a sociedade, só pode fazer leis gerais, às quais todos devem submeter-se. Não lhe compete, porém, julgar se alguém violou essas leis. Então, para ele, quem
cria as leis, não pode julgar. Seria mais ou menos ali a tripartição dos poderes de Montesquieu, né? Que Montesquieu criou ali os três poderes, ele imaginou os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, cada um exercendo a sua função. E para o Beccaria também, o soberano ele poderia criar leis gerais através do legislativo, e só quem pode julgar essas leis, só quem pode julgar o cidadão em si seria o magistrado. E a terceira consequência seria a crueldade nos castigos inúteis, sendo então odiosa e injusta. Então, se tivesse algum castigo inútil, seria cruel. No capítulo 4, a interpretação das leis aqui, Beccaria questiona e limita a discricionariedade dada ao magistrado, quando ele diz assim: qual será, pois, o legítimo intérprete das leis? E ele já responde dizendo que é o soberano, isto porque ele é depositário das vontades atuais de todos, que no caso foi o povo que escolheu ele para estar lá, e não o juiz, cujo dever consiste exclusivamente em examinar se tal homem praticou ou não um ato contrário às leis. Basicamente isso. A gente vê assim que Beccaria era um positivista nato, porque ele defendia que o juiz ele tinha que se limitar ao que estava no texto da lei crua. Quando ele fala assim, que o magistrado, cada homem tem a sua maneira própria de ver, e o mesmo homem, em diferentes épocas, vê diversamente os mesmos objetos. Então ele vê de diferentes pontos, em épocas diferentes o homem vai analisar diferente um determinado delito, não podendo ficar à mercê das paixões do magistrado, de um falso raciocínio ou de um mau humor de um juiz. Ele fala que se o juiz estiver de mau humor naquele dia, pode julgar de maneira diferente aquilo que, se ele tivesse de bom humor, ele julgaria de outra maneira, ou ainda de suas relações com o ofendido. Enfim, todas essas pequenas causas mudariam as aparências do processo. Veríamos os mesmos delitos punidos diferentemente em diferentes tempos pelo mesmo tribunal, porque em lugar de escutar a voz constante e invariável das leis, ele se entregaria à instabilidade enganosa das interpretações arbitrárias. Com leis penais executadas à letra, isso aqui, palavra do Beccaria no livro, ele fala: com leis penais executadas à letra, cada cidadão pode calcular exatamente os inconvenientes de sua ação. Isso é útil, diz ele, porque tal conhecimento poderá desviá-lo do crime. Ele diz aqui que gozará com segurança de sua liberdade, de seus bens, e isso é justo, porque esse é o fim da reunião dos homens em sociedade. Então, novamente, ele volta a falar da sociedade de Rousseau. No capítulo 5, da obscuridade das leis, para o autor, a interpretação arbitrária das leis é um mal, também a sua obscuridade. Elas precisam ser interpretadas, porque se ela for obscura, ela tem que ser interpretada. E aí vai para aquela discricionariedade dada ao magistrado. Então, para ele, a lei ela tem que ser clara e objetiva, não pode deixar muita margem para a interpretação do magistrado. Para ele também a lei precisa ser escrita em língua vulgar. Ela não pode ser escrita em língua que o cidadão comum não entenda. Então, Beccaria defende que enquanto o texto das leis não for um livro familiar, ou seja, uma espécie de catecismo, enquanto forem escritas numa língua morta ou ignorada do povo, e enquanto forem solenemente conservadas com misteriosos oráculos, o cidadão não pode julgar por si mesmo as consequências que devem ter os seus próprios atos, sobre a sua liberdade e sobre seus bens. Ele ficará na dependência de um pequeno número de homens depositários e intérpretes das leis. No capítulo 6 ele fala da prisão. Esse aqui eu vou ler, é bem curtinho. Trata-se do direito de prender os cidadãos de modo discricionário. Para ele, a prisão ela tem que ter um objetivo forte, né? Poder que tem o magistrado, no caso
de prender. Ele esclarece aqui que a lei deve estabelecer fixamente e por quais indícios de delitos um acusado pode ser preso. Então, novamente, ele diz que se ficar a cargo da discricionariedade dada ao magistrado, pode também sofrer injustiças, essas prisões feitas aí. E aí ele fala assim: é porque o sistema atual de jurisprudência criminal apresenta aos nossos espíritos a ideia da força e do poder, em lugar da ideia de justiça. É porque se lançam indistintamente na mesma masmorra o inocente suspeito e o criminoso convicto. Então, para ele, aquele que é somente suspeito e ainda não tem ali o trânsito julgado, digamos assim, não deveria ser preso. O que é suspeito, ele não pode ficar preso junto com alguém que é um criminoso convicto ou aquele que já teve o seu julgamento. No capítulo 7, dos indícios do delito e da forma de julgamento. Para o autor há dois tipos de provas: as provas perfeitas e as imperfeitas. Nas provas perfeitas não existe possibilidade de inocentar o acusado. Já as imperfeitas mantêm a possibilidade de inocência. Ao juiz cabe a constatação dos fatos, quando a lei é clara e exata. Quando necessárias destreza e habilidade na investigação das provas, o bom senso é suficiente ao magistrado. Então, assim, ele diz de novo aqui que se as provas não forem boas, vai sobrar para o magistrado. Se a prova não for perfeita, vai sobrar para o magistrado fazer um esforço ali para desvendar esse caso. O julgamento deve ainda ser público e obter legitimidade para ele. Aqui das testemunhas, eu vou ler aqui um texto que eu achei bem interessante no capítulo 8, que ele fala sobre as testemunhas. A confiança que se deposita em uma testemunha deve ser medida pelo interesse que ela tem em dizer a verdade ou não. Uma só testemunha não basta, porque negando o acusado, o que a testemunha afirma, não há nada de certo, e a justiça deve então respeitar o direito de cada um de ser julgado inocente. Aqui é nítido o princípio da presunção de inocência, né? Para ele, se tem uma testemunha e ela fala contra o acusado, a palavra do acusado e a palavra da testemunha teriam o mesmo peso. Então o acusado ele tem que ter esse princípio da presunção de inocência. Para ele essa prova não valeria. No capítulo 11, eu já pulei alguns aqui. Lá no capítulo 11, quando ele fala dos juramentos, esse é bem interessante, eu achei até engraçado. Outra contradição entre as leis e os sentimentos naturais é exigir que um acusado, exigir de um acusado, o juramento de dizer a verdade, quando ele tem interesse em calá-la. Por exemplo, se o cara é criminoso, falar para ele dizer a verdade, para ele é contraditório, porque como é que o cara vai falar que ele é culpado se ele quer ser inocentado, né? Mesmo que ele seja culpado, ele vai se sentir inocente, ele quer que todo mundo acredite que ele seja inocente. Então, para ele é meio sem sentido esse juramento aí de dizer a verdade, nada mais que a verdade. Então, para ele, isso aí não tem fundamento. Ele fala assim, que como se o homem pudesse jurar de boa fé que vai contribuir para a sua própria destruição. É até engraçado. No capítulo 13, ele fala da duração do processo e da prescrição. Quando o delito é constatado e as provas são certas, é justo conceder ao acusado o tempo e os meios de justificar-se. Se lhe for possível, é claro. É preciso, porém, que esse tempo seja bastante curto, para ele tem que ser curto, para não retardar demais o castigo que deve seguir de perto o crime. Então, para ele, aconteceu o crime, tem que ser julgado logo, porque o cara tem que cumprir essa pena, justamente para servir de exemplo para os outros, né? Para não deixar retardar demais, protelar demais essa pena, porque para ele, quanto mais longa é o cumprimento dessa sentença, dessa pena, quanto mais longa for, maior será o mau exemplo dado à sociedade. Então, se quiser que aconteça esse freio na sociedade quanto a um determinado crime,
a pena tem que ser logo após o crime. Cabe exclusivamente às leis, palavras dele aqui, fixar o espaço de tempo que se deve empregar para a investigação de provas do delito, o que se deve conceder ao acusado para sua defesa. Então, para ele também, ele fala aqui da defesa, tem que conceder também para o acusado o direito de defesa. Se o juiz tivesse esse direito, estaria exercendo as funções de legislador. Então, para ele, de novo, o magistrado não pode ter esse poder de dizer qual é o tempo que vai durar esse julgamento aí. Então, para ele, tem que ser fixado em lei também. Beccari, a gente percebe durante todo o livro que ele é um positivista ferrenho, assim, ele é um positivista puro. Para ele, esse justnaturalismo não serve para nada. Então, ele é meio bem positivista, assim. Não dá para deixar a cargo do magistrado essa discricionariedade muito grande. No capítulo 16, ele fala da pena de morte. Esse aqui é bem interessante. Ele fala: quem poderia ter dado a homens o direito de degolar seus semelhantes? Ele faz esse questionamento. Então, esse direito não tem certamente a mesma origem que as leis que o protegem. Então, ele diz que é meio contraditório. Se o homem cria leis para punir aqueles que cometem assassinatos, por exemplo, como é que o próprio homem criaria uma lei dizendo que poderia matar outro porque cometeu algum crime? Então, para ele, assim, a pena de morte não deve existir. Ele acha que, e aí eu compartilho da mesma opinião dele, quando ele fala que se o homem cria leis para proteger a vida, então não cabe ao homem criar uma lei, também vai ser contraditório criar uma lei para tirar a vida, né? Essa pena, ele fala assim que essa pena não é baseada em direito algum, é apenas uma guerra considerada necessária contra um cidadão da sociedade. Aí ele fala que esse castigo tem menos efeito do que uma pena de longa duração. Ele defende a prisão perpétua, quando ele fala assim que uma pena perpétua pode afastar o crime de qualquer cidadão. O que a pena de morte proporciona é um arrependimento fácil de última hora. Então é aquele arrependimento assim, o cara está na hora da morte e vai se arrepender. Então para ele isso aí não vale de nada. Ele acredita que a perpetuidade da pena daria uma comparação maior aos males praticados. Então para ele acha que a prisão perpétua ela faz com que o delito seja realmente cumprido, né? Para finalizar, é dito que nenhum homem tem direito legítimo sobre a vida de outro. Dos asilos. Aí ele fala dos asilos aqui, eu achei bem interessante colocar, porque ele fala assim que um crime cometido em Constantinopla, que diziam na época que um crime cometido em Constantinopla podia ser punido em Paris, porque ele ofende uma sociedade humana. Um crime seria uma ofensa à sociedade humana e merece ter todos os homens por inimigos. Ele já defende que não, no entanto os juízes não são vingadores do gênero humano em geral, são os defensores das convenções particulares que ligam entre si um certo número de homens. Ele termina dizendo assim que um crime só deve ser punido no país onde for cometido, porque é somente ali e não em outra parte que os homens são forçados a reparar. Então, para ele, se você cometer um crime num determinado lugar, você tem que pagar naquele lugar para servir também de exemplo para aqueles que estão próximos daquele que cometeu o crime. No capítulo 21, ele fala das penas que devem ser proporcionais ao delito. O meio utilizado pela legislação para prevenir o crime deve ser mais forte à medida que é mais danoso ao bem público. Busca-se uma proporção entre o delito e a pena. Então ele defende assim que tem que ser proporcional, o delito e a pena tem que ter essa equidade aí. Se não há uma proporção, não se faz na mente da população diferença entre crimes. Então ele até fala assim de um crime aqui, deixa eu ver se eu separei, não. Ele fala do cara que rouba algo fútil, alguma coisa pequena, e que não deve ser comparado àquele que tira a vida de outro, por exemplo. Então, se os delitos, se as penas são proporcionais aos delitos, aí é bom. Se
se o delito e a pena não for proporcional, não gera na sociedade essa sensação de justiça. No capítulo 25, ele fala dos atentados contra a segurança dos particulares e, sobretudo, das violências. Esse aqui é o maior de todos. Eu vou tentar me aprofundar um pouquinho nesse aqui. Depois dos crimes que atingem a sociedade ou o soberano que a representa, vemos atentados contra a segurança dos particulares. Isso aqui, tudo que eu vou ler é o que está no livro dele. Como essa segurança é o fim de toda a sociedade humana, não se pode deixar de punir as penas mais graves àqueles que a atingem. Os atentados contra a vida e a liberdade dos cidadãos estão em números de grandes crimes. Então, para eles, seriam crimes mais hediondos, esses atentados contra a vida e contra a liberdade. Compreendem-se nessa classe não somente os assassínios, os assaltos cometidos por homens do povo, mas igualmente as violências da mesma natureza exercida pelos grandes e pelos magistrados. Aí é o ponto. Para ele, ele defende também que aqueles que são eleitos pelo povo, aqueles que estão à frente da sociedade, devem ser punidos de maneira igual. Crimes tanto mais graves quanto as ações do homem, elevados, agem sobre a multidão com muito mais influência e seus excessos destroem no espírito dos cidadãos a ideia de justiça. Então, para ele, aqueles que estão à frente da sociedade, aqueles que fazem parte da elite, um crime cometido por eles geram no cidadão a ideia de injustiça se não for punido também, para substituir as do direito mais forte. Tá? O autor defende que as penas devem ser as mesmas independente de sua posição social. Quando ele diz aqui, seja qual for a conclusão de todas essas questões, limitar-me-ei a dizer que as penas das pessoas da mais alta linhagem devem ser as mesmas que as do último dos cidadãos. A igualdade civil é anterior a todas as distinções de honra e de riquezas. Se todos os cidadãos não dependerem igualmente das mesmas leis, as distinções deixarão de ser legítimas. Aí no final ele responde assim: responderei, no entanto, que o castigo se mede pelo dano causado à sociedade e não pela sensibilidade do culpado. Ele diz que, assim, dá-se a entender, no livro, que aqueles que possuem os cargos de liderança na sociedade, os magistrados, os políticos, eles têm que ser punidos com a mesma severidade que fosse punido o último dos cidadãos, por exemplo. No capítulo 30, ele fala do roubo. O roubo cometido sem violência, ele faz essa distinção do roubo sem violência e o com violência, que seria o roubo e o furto, né? O roubo cometido sem violência só deveria ser punido com uma pena pecuniária. É justo que quem rouba o bem de outrem seja despojado do seu. Se, porém, o roubo é acompanhado de violência, é justo ajuntar à servidão as penas corporais. Então ele defende que tem que haver essa distinção e que tem que ser punido com severidade o roubo com emprego de violência. Tá, vamos falar do suicídio, que está no capítulo 35. Já estamos quase acabando, eu já estou com 24 minutos de vídeo e tá longo aqui. O suicídio, embora seja um crime, o autor acredita que não é um delito e que deva ser punido pelo homem, mas sim por Deus, que é o único que pode punir após a morte. Sendo assim, a pena ou a lei para esse delito é injusta e sem utilidade, porque a pena recairia sobre a família que é inocente, né? Então, ele acredita que o suicídio não se encaixa como um delito que deva ser punido, porque não justamente vai punir quem, né? Se a pessoa já morreu. No 36, ele fala de alguns delitos difíceis de serem constatados. A gente tem que levar em consideração o livro do Beccaria, a época que ele escreveu, né?
no século XVIII, foi em 1738, se não me falha a memória. Então, tem que entender assim que naquela época vivia-se um outro momento, né? Então ele coloca assim nesse capítulo 36: cometem-se nas sociedades certos delitos que são bastante frequentes, mas que é difícil provar. Tais como o adultério, ele defendia, na época o adultério era crime, para nós também aqui era crime até 2007, 2015, se não me engano. 2000 e alguma coisa, desculpa. Tais como o adultério, a pederastia. A pederastia seria um estupro de vulnerável, né, comparado com hoje. No dicionário informal, pederastia quer dizer perversão sexual de um homem adulto, consiste na inclinação de manter contato carnal com meninos ou mesmo adolescentes. Então seria de homem contra menino, né? Seria aí um estupro de vulnerável, só que nesse sentido aí. E o infanticídio, para ele também é difícil de provar. O melhor meio de prevenir essa espécie de delito seria proteger com leis eficazes a fraqueza e a infelicidade contra essa espécie de tirania, que só se levanta contra os vícios que não se podem cobrir com o manto da virtude. Então, para ele existem alguns crimes que são difíceis de ser constatados, mas que têm que ser punidos também com severidade, tem que ter leis fortes e específicas para determinados delitos. Então ele já defendia essa especificidade da lei, que não pode ser uma coisa genérica, tem que ser lei específica para punir algum crime nesse sentido. No capítulo 38, ele fala de algumas fontes gerais de erros e de injustiça na legislação. Então ele fala assim que as falsas ideias que os legisladores fizeram da utilidade são uma fonte mais fecunda de erro e de injustiça. Podem considerar-se igualmente como contrárias ao fim da utilidade as leis que proíbem o porte de arma. Para ele, essa proibição do porte de arma ia desarmar o cidadão pacífico, ao passo que deixa o ferro na mão do celerado, deixa o ferro na mão do bandido. Para ele, bastante acostumado, o bandido já está bastante acostumado a essas convenções e já está acostumado a desrespeitar o cidadão mesmo. Então, para ele, você desarmando um cidadão, você está facilitando o trabalho do bandido. Tais leis só servem para multiplicar os assassínios entregam o cidadão sem defesa aos golpes do celerado, que fere com mais audácia um homem desarmado. Favorecem o bandido que ataca em detrimento do homem honesto que é atacado. Então ele defende aí o porte de arma para o cidadão de bem também. No capítulo 41, ele fala dos meios de prevenir os crimes, que é melhor prevenir os crimes do que ter que puni-los. E aí eu concordo com ele, né? Tentar prevenir do que ter que punir. E eu acho que é o que diz a premissa aí do nosso Código Penal. É prevenir, é mostrar quais são os crimes para a sociedade. Isso aqui é crime, se você fizer vai ter uma pena, né? Então era bem isso que ele defendia, assim, que todo legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que ter que repará-lo, pois uma boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos que se lhe possam causar, segundo os cálculos dos bens e dos males dessa vida. Então, o homem, sabendo que os crimes serão punidos, teria como calcular aí esse mal que seria dado para a sua vida. Quereis prevenir os crimes? Ele pergunta. Então, ele pergunta e já responde, né? Façam leis simples e claras. Fazei-as a amar e esteja na nação inteira pronta a armar-se para defendê-las, sem que a minoria do que falamos se preocupe constantemente em destruí-las. Então ele defende aqui que as leis têm que ser claras e simples, e que o cidadão tem que estar no coração do cidadão essas leis. Eles precisam ter acesso fácil a essas leis. E que as leis não devem favorecer alguma classe particular. Quando ele fala assim, não favoreçam elas nenhuma classe particular,
protejam igualmente cada membro da sociedade, receia-as o cidadão e trema somente diante delas. O temor que as leis inspiram é salutar. O temor que os homens inspiram é uma fonte funesta de crime. Então, o homem não deve ter medo do homem, tem que ter medo da punição das leis, né? Da punição do crime, que as leis têm que ser claras para isso. E, por fim, a conclusão dele, do que a gente tira do livro, é que a pena deve conter as seguintes características: publicidade, prontidão, utilitarismo, deve ser a menor possível, dependendo de cada caso, e proporcional ao crime previsto em lei. Para ele tem que estar previsto em lei e que não deve dar margem aí para o magistrado julgar conforme a sua cabeça, como a gente viu lá atrás, que se o magistrado tiver isso e seria ruim para o cidadão, para aquele que está sendo julgado, ficar à mercê de um magistrado, de repente pegar um dia ruim aí do juiz na hora do julgamento, né? E aí seria basicamente isso. Então eu espero ter resumido bem o livro, deu 31 minutos já de vídeo. Eu acho que ficou um pouco longo, mas não dá para resumir o livro do Beccaria sem falar desses principais assuntos aí. Beleza, pessoal? Um abraço aí, até a próxima.